Terça-feira, 9 de fevereiro de 2021, ótimo dia para você. Estamos começando juntos aqui pelo canal do Boi, ao vivo, mais uma edição do Bom Dia Produtor. Muito bom ter você na nossa companhia. Vamos aos destaques do programa de hoje. Você vai saber hoje como andam os preços da soja e do milho na maior região produtora de grãos do país, é o Médio Norte do Mato Grosso. Vai ver também que o setor leiteiro paulista segue mobilizado para tentar reverter o aumento do ICMS imposto pelo governo do estado. E no Rio Grande do Sul, nós vamos falar sobre como a estiagem vem prejudicando a produção leiteira. E eu trago para você também informações sobre um dossiê que o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, recebeu, pedindo a suspensão dos acordos comerciais com o Brasil. E, além disso, você tem todas as informações sobre a cotação do boi gordo e do bezerro e informações sobre o mercado financeiro nesta terça-feira. É tudo isso e muito mais a partir de agora no Bom Dia Produtor. Acorda que o galo já cantou e o sol já vem fazer brotar mais um novo dia. Lenha no fogão, café pra esquentar e a bicharada no quintal. Bota pra molhar, tira leite no curral, arreia o cavalo, tem gado pra campear. São 7h04 e é de Brasília que vem as primeiras informações desta edição do Bom Dia Produtor. Bom dia, Berenice Leite. Olá, muito bom dia. Olha, o BNDES aprovou um projeto para reduzir a emissão de CO2 no setor de combustíveis. Se chama BNDES Renova Bio. É um programa de incentivo que visa melhorar a eficiência energética das empresas de biocombustíveis, concedendo empréstimos. As empresas que alcançarem as metas de redução de CO2 no período determinado vão ter taxas de juros reduzidas. E os pedidos devem ser protocolados diretamente no BNDES até 31 de dezembro de 2022. A dotação orçamentária do programa é de R$1 bilhão e o valor máximo de cada empréstimo será de R$100 milhões por unidade produtora. O prazo total de pagamento será de até 96 meses, incluída aí uma carência de até 24 meses. De Brasília, Berenice Leite. A semana começou com os preços no mercado do boi gordo em clima de estabilidade. Vamos acompanhar mais detalhes sobre este assunto com a análise da Scott Consultoria. Hoje quem participa com a gente é a analista Tainá Drogovic. Bom, o cenário de hoje foi mais calmo, com a maior parte dos frigoríficos fora das compras e traçando estratégias para a semana. Tomando como referência a Praça Paulista, o cenário é de estabilidade em relação à última sexta-feira. E o boi gordo, que atende o mercado interno, está cotado em R$ 302, preço bruto e a prazo. A vaca gorda e a novilha gorda estão sendo negociadas em R$ 284 por arroba e R$ 292 por arroba, também nas mesmas condições do boi gordo. Já para os animais que atendem o mercado externo, as cotações chegam a R$ 305 por arroba, preço bruto e a prazo. O destaque de hoje ficou para a região sul de Minas Gerais, onde a oferta limitada de animais terminados resultou em ajustes positivos no fechamento nesta segunda-feira. Para o boi gordo e a novilha gorda, a alta foi de R$ 2 por arroba e já a vaca gorda ficou estável. O boi gordo na região está sendo negociado em R$ 289 por arroba e a vaca e a novilha gorda estão sendo cotadas em R$ 270 e R$ 278 por arroba, respectivamente, preço bruto e a prazo. É hora da gente dar um giro, então, trazendo para você todos os preços aí das principais praças, de todas as praças pecuárias do Brasil. Lembrando que os dados são apurados pela Scott Consultoria, os preços que eu vou te mostrar são sempre para uma boiada comum, à vista, e estão livres de FUN rural. E já está entrando aqui na minha tela para você acompanhar em casa. A primeira região que a gente destaca é a região sudeste do país. Na região sudeste nós tivemos ontem, no fechamento de ontem, arrobas com alta de R$ 2 no sul de Minas Gerais, apenas essa movimentação. Na região sul e também na região centro-oeste, primeira tela da região centro-oeste, você vai ver que o clima realmente é de estabilidade. Não houve alterações de preços, tanto na região sul, preços de Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, e também, troca para mim a segunda tela aí, que traz a primeira tela do centro-oeste com os preços de Goiás e Mato Grosso do Sul, também clima de estabilidade, ainda refletindo aí o valor da arroba de segunda-feira.
Vamos agora para a segunda tela do Centro-Oeste, que traz os preços do Mato Grosso. Aí nós tivemos uma leve movimentação, movimento de queda no valor da arroba em R$ 2,00 em Cuiabá, na capital do estado. Vamos agora para o Nordeste. O Nordeste teve pequena movimentação também, uma queda de R$ 1,00 no valor da arroba no oeste da Bahia. Apenas essa movimentação. E nós temos um cenário de queda também na última região que a gente traz para você, que é a região norte. O cenário foi de fechamento em queda ontem no valor da arroba, queda de R$ 1,00 em Rondônia e queda de R$ 2,00 no norte do Tocantins. E eu trago para você agora informações sobre a cotação do bezerro Nelore ontem, também com dados apurados pela Scott Consultoria. E o setor leiteiro paulista segue mobilizado para tentar reverter o aumento do ICMS imposto pelo governo do estado. Veja as informações com o repórter Gustavo D'Angelo. A decisão do governo de São Paulo, que elevou o ICMS em diferentes etapas da cadeia produtiva do leite, segue gerando polêmica. Todo o setor está mobilizado para reverter essa decisão, que afeta drasticamente cerca de 11 mil pequenos produtores e também pressiona os preços de produtos essenciais à alimentação das famílias. A Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de São Paulo, a FAESP, uma das entidades à frente das negociações com o governo, defende também a renovação de convênios do Conselho Nacional de Política Fazendária, o CONFAS, para evitar impacto nos preços de insumos, máquinas e implementos agrícolas. Segundo a entidade, é imprescindível a prorrogação de ambos, pois o impacto de sua extinção seria de aproximadamente 16 bilhões de reais, considerando alguns elos da cadeia de suprimentos sem incluir a pecuária. Nós vamos continuar acompanhando e qualquer nova informação a gente volta aqui na programação do Canal do Boi. De Araçatuba, São Paulo, Gustavo D'Angelo. Obrigado, Gustavo. E os preços de soja e milho no mercado físico, atrelados ao dólar, seguem firme na maior região produtora de grãos do país, o Médio Norte do Mato Grosso. Acompanhe as informações na reportagem do Valdir Pacheco. No início da safra 2020-21, houve um atraso por falta de chuva. E a expectativa é que isso aí fosse refletir as culturas de segunda safra, milho e algodão. Quem vai nos falar melhor sobre isso agora é o meu convidado de hoje, Gilberto Leal, consultor de commodities. Olá, Gilberto, obrigado por aceitar o nosso convite. Quais são esses reflexos que vão acontecer daqui para frente com essas segundas safras? Bom dia, Pacheco. Obrigado você pela oportunidade novamente. Na verdade, já vem ocorrendo, né? Esse atraso que houve na soja, principalmente aqui na nossa região, estende-se agora na segunda safra do milho safrinha. O que a gente vê é uma colheita ainda bastante atrasada, sem uma grande evolução e, consequentemente, também o plantio do milho safrinha, algodão também, em atraso. O que a gente enxerga para frente é um acúmulo disso em relação à evolução desse plantio e um encurtamento da janela, que isso pode trazer problemas em relação a essas duas culturas. Qual é o prazo da janela ideal para a cultura do milho, por exemplo? Pacheco, historicamente a gente tem aqui até o 28 de fevereiro, né? Mas o que a gente vem observando é que realmente esse ano a gente vai ter que entrar adentro aí 5, 10 de março, aí plantando para conseguir fazer toda a expectativa da área da segunda safra. Já com risco, né, Gilberto? Com certeza, com grande risco, principalmente o risco climático que a gente vê podendo acontecer um encurtamento das chuvas, né? A preocupação maior também dos cotonicultores é que a janela deles é lá no final de janeiro, né? E ainda tem muita soja verde. Como é que vai ficar essa segunda safra de algodão? Isso é um problema, né? Na verdade, o que a gente viu em algumas regiões do estado é que alguns produtores até deixaram a cultura da soja, né? Priorizaram o algodão, ou seja, a soja deixaram de lado e realmente priorizaram o algodão. Gilberto,
Existe o diferencial de base, por exemplo, o preço praticado aqui no corredor da BR-163 é diferente do preço praticado no porto. Quais são os preços praticados aqui durante essa semana aqui, de grãos, soja e milho? Pacheco, na verdade você está correto, realmente existe esse diferencial do porto para o interior, né? A gente chama isso de diferencial de base. Os preços praticados aqui continuam firmes, né? A gente vê foi uma semana de estabilidade, soja ainda continua nos patamares de R$150 e milho aí para entrega futura, safra futura nas casas de R$60. São preços historicamente muito acima do histórico realmente praticado nos últimos anos. Na terça-feira, o USDA, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, vai soltar um relatório aí de oferta e demanda. Quais são as expectativas, Gilberto? As expectativas do mercado em relação a esse relatório global de oferta e demanda, principalmente devido ao ritmo das exportações americanas para soja e para milho, existe a expectativa no mercado de uma aumento, na verdade, das exportações americanas e, consequentemente, trazendo a redução aí de estoques, novamente trazendo um cenário de escassez de oferta de produto de soja e também de milho. Isso é mais um fôlego para os ativos em Chicago, que provavelmente a gente deva ter esses ativos subindo na próxima semana. A greve dos caminhoneiros na Argentina pode impactar aqui no Brasil? Qual é o reflexo disso? Na verdade, impacta no cenário global. A gente teve, no início da semana, essa questão da greve dos caminhoneiros na Argentina. Chicago, na quarta-feira, subiu 20 pontos devido a essa questão, que a gente começa a restringir. Já é um mercado que a gente tem uma restrição de oferta de soja devido aos atrasos aqui na América do Sul, principalmente no Brasil. E, mais uma vez, com essa greve, a gente restringe a oferta de produto. Então, isso é o reflexo automático no mercado, principalmente em Chicago. Ok, Gilberto, mais uma vez, muito obrigado aí pela sua participação. Eu que agradeço, eu estou sempre à disposição, Pacheco. Obrigado. Acabei de conversar com Gilberto Leal, consultor de commodities aqui na BR-163. De Sinop, Mato Grosso, Valdir Pacheco. Através do seu sistema de previsão, a Embrapa Agropecuária Oeste emitiu um alerta com a possibilidade da ocorrência de geadas no mês de junho, aqui na região sul do Mato Grosso do Sul. Se caso ocorrer o fenômeno, pode afetar a produtividade do milho safrinha. A repórter Kylie Rodrigues tem as informações. O ano de 2021 está sendo marcado pelo fenômeno conhecido por Laninha. O fenômeno torna as águas do Oceano Pacífico Equatorial relativamente mais frias do que o normal. A consequência prática disso é que o clima responde fortemente às condições do oceano, por incrível que pareça. Nós aqui no Mato Grosso do Sul deveremos ser influenciados no próximo inverno. A probabilidade de geada acontecer no mês de junho deste ano de 2021, segundo o levantamento que nós aqui da Embrapa fizemos por meio do nosso sistema de previsão de geadas, é de 75%. Essa geada pode acontecer sob qualquer intensidade, se ela realmente se confirmar. É importante frisar que o sistema de previsão da Embrapa apontou que há 25% de chances da geada não acontecer. Em anos anteriores, como esse também, de Laninha, sempre a temperatura na região no mês de junho atingiu valores menores ou iguais a 6 graus. Por isso, alertamos para o frio intenso. As geadas são motivo de preocupação por parte dos produtores, especialmente se elas ocorrem cedo. O milho safrinha é a principal cultura de outono e inverno em Mato Grosso do Sul e a maior parte das lavouras ficam na região sul do estado. O milho safrinha é cultivado em sucessão à soja e quanto mais cedo for realizada a semeadura, maior será o potencial produtivo da lavoura. Isto porque o milho responde à soma térmica, ou seja, temperaturas entre 10 e 30 graus durante o dia e temperaturas amenas durante a noite, para não perder os fotoassimilados produzidos pela luz do sol através da transpiração. A padronização da lavoura de soja para a colheita é uma alternativa para antecipar a semeadura do milho safrinha, mas cuidado para não perder produtividade e qualidade na lavoura de soja. O analista da Embrapa explica que ao atrasar a semeadura do milho safrinha, com os dias mais curtos, o híbrido alonga o ciclo, ficando mais disposto aos riscos de geada e seca, próximos da colheita ou até mesmo na floração, impactando nos grãos e peso por espiga, reduzindo a produtividade. Quando nós temos previsão de geada ou seca, é importante trabalhar com
3 fatores: época de semeadura que eu consigo fazer, ciclo do híbrido e posição da lavoura na propriedade. Em algumas propriedades pode não acontecer geada, em outras pode formar geada em toda a lavoura. Cabe ao produtor rural tomar medidas que podem ser mitigadas caso a geada aconteça, e assim evitar grandes prejuízos com o milho safrinha, que estará semeado no campo. Nas semeaduras antecipadas, é importante escolher um híbrido precoce, mais produtivo, mais investimento, claro. Nas semeaduras intermediárias, é importante, eu posso escolher um híbrido super precoce, de preferência cultivado com braquiária, porque se a geada vier e o milho morrer, a braquiária sobrevive e permanece cobrindo o solo até o cultivo da próxima soja. Nas semeaduras mais tardias, e pior ainda, nas semeaduras de baixada, onde há o maior risco de geada, é importante utilizar espécies de clima frio, tipo aveia e trigo, ou ainda o cultivo de uma braquiária, seja solteira ou consorciada com uma leguminosa, tipo crotalária. Isso vai dar uma base biológica maior ao solo, sustentar melhor o plantio direto e dar uma garantia para a sucessão soja-milho-safrinha e a rentabilidade do agricultor. De Campo Grande, Kylie Rodrigues. É importante que os produtores fiquem de olho nesta previsão e já tomem as medidas indicadas. Nós aqui do Canal do Boi vamos estar atentos a essa questão, trazendo sempre as informações que foram destaques em relação ao clima em todo o Brasil. O consumo mundial de carnes deve aumentar, segundo um estudo divulgado pelo USDA, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, 1,1% ao ano. Saiba mais detalhes acompanhando a análise de João Pedro Cotidias. O Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, o USDA, em um estudo que ele fez prevendo a década de 2020 a 2030, ele prevê que o mundo vai aumentar o consumo de carnes 1,1% ao ano. Isso quer dizer o seguinte, esse aumento de consumo não ocorrerá na União Europeia, possivelmente não ocorra nos Estados Unidos com a mesma intensidade, já que os Estados Unidos é um grande consumidor de carne, consome mais de 100 quilos por habitante ano. E também na União Europeia, cujo consumo está estabilizado ou em pequena queda. Vai acontecer isso nos países em desenvolvimento, principalmente os países asiáticos. Você vê um aumento de consumo significativo na China. É tão importante esse aumento de consumo na China que a Organização Mundial de Saúde, num estudo que ela fez a respeito das populações dos países, ela citou o seguinte, que o chinês, nos últimos 40 anos, ele cresceu em média, a média da estatura do chinês, 8 centímetros. É a maior média que teve nesse período. Isso deve-se, em grande parte, ao aumento de consumo de proteína, especialmente de carnes. Então, na China, o consumo deve continuar em alta. Você deve, em outros países que estão próximos à China, como Vietnã, Indonésia, Malásia, Singapura, ou seja, todos aqueles países asiáticos que há um crescimento econômico expressivo, acima de 5% ao ano do PIB, há uma tendência de uma formação de uma classe média. Essa classe média vai adotar esses hábitos de consumo. Você olha na Ásia hoje, por exemplo, essas grandes cadeias de fast food, McDonald's e outras, elas estão ensinando o consumo de carne. Agora, o setor precisa se organizar e atuar em conjunto. Por quê? Você vai enfrentar a pressão de alguns setores, especialmente alguns grupos ambientalistas, que vão argumentar que menos carne, menos calor. Que a emissão de metano para os bovinos seja um dos fatores do aumento da temperatura média do planeta, o que não é verdade. A concentração de carbono na atmosfera é fruto basicamente da questão energética, queima de combustíveis fósseis que se acumulam na atmosfera. Porém, na Europa tem campanhas, less meat, less heat, menos carne, menos calor. E tem que mostrar, tem que fazer uma campanha, inclusive, mostrando as vantagens de se consumir um produto natural, ao invés de consumir esses produtos sintéticos que vão aparecer no mercado. Hambúrguer sintético e outros que estão aí, essas empresas americanas, especialmente americanas, essas startups americanas, estão recebendo investimentos pesados para gerar esses produtos. Então, o setor tem que se organizar. Ele tem que mostrar ao consumidor a importância de comer um alimento saudável e natural.
E o Brasil leva uma vantagem fantástica, especialmente na produção de carnes em geral, não só apenas a carne bovina. A carne bovina, então, é mais do que uma vantagem muito grande, em função de que nós podemos alimentar o bovino a maior parte do tempo do ciclo de vida dele com capim, que é uma forma extremamente inteligente de você transformar uma fibra em proteína de extremo valor. Então, o setor tem que se organizar e cada um de nós temos o papel de cutucar a nossa associação, o nosso sindicato, o nosso grupo, para que ele trabalhe no sentido de que mostrarmos aos consumidores a importância de comer um alimento natural, saudável e, com certeza, muito gostoso, que é a carne bovina. Obrigado, João. E tem intervalo comercial chegando por aqui, é hora de você aproveitar a brecha e participar com a gente aqui do Bom Dia Produtor. Pega o seu smartphone, abre o aplicativo WhatsApp e sapeca a sua mensagem para cá, 67998631001. Você pode mandar desde um bom dia até sugestão de algum assunto que você gostaria de ver abordado aqui na programação do Canal do Boi. A gente corre atrás para trazer as respostas para vocês. No próximo bloco, nós vamos falar sobre um dossiê que o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, recebeu pedindo a suspensão dos acordos comerciais com o Brasil. Todos os detalhes você tem depois do intervalo comercial. Por enquanto é hora de previsão do tempo para quem está aqui na região centro-oeste do país. Eu volto já. Sete horas e 27 minutos, já estamos de volta, é hora da gente dar aquela viajada sem sair do lugar, é hora de eu te levar junto comigo até Sinop, no Mato Grosso. Vamos até o estúdio da Ricardo Nicolau Leilões, vamos conferir a agenda de eventos da Ricardo Nicolau Leilões. Meu xará, meu amigo Adriano de Valfilho já está posicionado aqui. Hoje terça-feira, amanhã quarta-feira, dia de Boi em Pauta, dia de informação e muitos bons negócios. Primeira edição de 2021, é isso mesmo? Bom dia! Bom dia a você, meu amigo Adriano Faleiros. Bom dia para os amigos que estão nos acompanhando aí. Rapaz, eu vou te falar um negócio. Na verdade, nós já estamos aí na segunda edição do Boi em Pauta deste ano, rapaz. O ano vai passando rápido demais a conta. Enquanto o mosquito esfrega o olho, nós já estamos aí em fevereiro, né, rapaz? Daqui a pouquinho nós já estamos no fim do ano. O que é isso aí? Nunca vi um trem andar rápido desse jeito. Então faz o seguinte, você que está assistindo, você que está acompanhando a nossa participação, já deixa no jeito a filmagem dos seus animais, traga os seus animais, oferte os seus animais também neste Boi em Pauta. A gente sabe que esse ano nós temos uma perspectiva muito boa para esse ano de 2021, né? Os negócios estão muito bons, a pecuária vem muito acelerada e isso é muito bom para o mercado, essa valorização que você, amigo pecuarista, vem tendo nesse ano, né? Então, oferte os seus animais, você que tem um gado aí na sua propriedade, mantenha contato com a Ricardo Nicolau. Na quarta-feira, agora, a gente já tem um Boi em Pauta para você, ó. Deixa eu aproveitar, inclusive, para mostrar alguns dos animais que vão ser ofertados já na quarta-feira. Traz para nós lá, por gentileza, o lote F9, por favor, canal. Deixa eu mostrando para você, dando aquela pinceladinha nos animais que vão ser ofertados. O lote F9 são 61 machos Nelore que vem à sua disposição. Eles estão a 50 quilômetros de colíder, com 14 a 15 meses, tá certo? Uma média aí de 14 a 15 meses para você fazer os seus investimentos. Esse gadão está lá a 50 quilômetros de colíder no sentido a Vila Novo México. Além desses animais aí, além desses machos, nós temos também um lote de fêmeas lá na mesma propriedade. Lembrando a você que o Boi em Pauta, ele é um leilão que tem um formato diferente. Eu sempre falo isso porque o Boi em Pauta, ele se exclui dos outros tipos de leilão. Por que ele se exclui? Porque ele traz uma formatação diferenciada. Ele traz a você informação e negócio. Informação porque nós temos uma entrevista muito pertinente, sempre muito pertinente, antes do leilão, que começa às 19 horas. Então, às 19 horas no Mato Grosso, 20 horas Brasília, a gente inicia o Boi em Pauta com uma entrevista. Dessa vez com o professor Cláudio Vieira, ele que é professor na Universidade Federal do Mato Grosso, e vem trazendo informações para a gente sobre melhoramento genético, inclusive a respeito de genômica, tá? Tem muita gente aí que não conhece, não sabe o que é, já ouviu falar, mas não sabe o que é muito bem. A respeito da genômica, qual é a segurança que ela dá para a gente, né? E ele vem falando pra gente de genômica neste Boi em Pauta nesta quarta-feira, tá certo? E aí, terminando a entrevista, vem chegando o Arnaldo batendo o martelo, trazendo para você esse gado aí.
Além do lote F9, eu tenho também o F6. Deixa eu mostrar o F6 para o povão que está assistindo a gente lá, para o povo de casa. O lote F6 são 54 fêmeas Nelore, estão a 50 quilômetros de colíder também, são fêmeas um pouco mais jovens, de 12 a 15 meses, na mesma propriedade, tá certo? Lá na Vila Novo México, sentido Vila Novo México, a 50 quilômetros de colíder. Ainda dá tempo de fazer a sua filmagem? Obviamente que dá, ué. Mantenha contato com a gente no 6635320077, organize a sua filmagem e também já faça o seu cadastro, já deixa tudo certinho, tá certo? Esses são alguns dos animais que vão ser ofertados amanhã com transmissão do canal do Boi no Boi em Pauta. Deixa eu aproveitar o meu tempo para falar para você um pouquinho da nossa agenda também, dos eventos que estarão acontecendo daí para frente. No dia 21 de fevereiro, nós teremos mais um leilão de corte, passando o Boi em Pauta, dia 10, no dia 21, mais um leilão de corte também, com aproximadamente aí 2.000 animais, também para cria, recria e engorda. Esse evento acontece às 13 horas Mato Grosso, 14 horas Brasília, é num domingo, com transmissão do Agrocanal. Passando esse do dia 21, nós temos um no dia 28, que é o último dia de fevereiro. Dia 28 de fevereiro também mais um leilão de corte, também num domingo, no mesmo horário. Os leilões de domingo são sempre no mesmo horário, 13 horas no Mato Grosso, 14 horas Brasília. Só que esse é pelo canal do Boi. No dia 21 pelo Agrocanal, dia 28 pelo canal do Boi, tá certo? Então nós sempre temos leilões, a nossa agenda sempre tem evento, sempre tem uma oportunidade para você encaixar os seus animais e ofertar o gado que você tem na sua fazenda, que você tem na sua propriedade, tá certo? Além do dia 28, nós temos também um outro Boi em Pauta, né? No dia 3 de março, mais um Boi em Pauta também, edição especial para você ofertar os seus animais nessa mesma formatação desde quarta-feira, desde amanhã. Todo Boi em Pauta é na quarta-feira, todo Boi em Pauta é 19 horas Mato Grosso, 20 horas Brasília, tá certo? Todo Boi em Pauta é pelo canal do Boi. E aí no dia 21 de março nós temos o Integra Nortão, conhecidíssimo, falado, né? Ele está de volta, o Integra Nortão, evento com aproximadamente 5.000 animais, para você ter uma ideia, então assim é uma força muito grande. O Nortão do Mato Grosso inteiro vem mostrando toda a qualidade que tem na fazenda. A gente tem amigo produtor, amigo pecuarista que vem selecionando os animais o ano todo para ofertar no Integra Nortão. Então assim, o Integra ele é realmente um evento, é um leilão presencial que acontece dentro da Acre Norte, aqui em Sinop, bem próximo da gente, bem próximo do nosso estúdio aqui na Ricardo Nicolau. Nós temos aí 1.000 animais no recinto, porque é o que cabe, 1.000 animais no recinto, né? O que cabe. E mais 5.000 animais, mais 4.000 animais filmados. Então essa é a nossa expectativa, uma expectativa inclusive muito boa para esse ano de 2021 no Integra Nortão. Então você que precisa fazer as suas compras, ou você que quer ofertar os seus animais, quer aproveitar um grande evento, uma grande oportunidade, o Integra Nortão, sem sombra de dúvida, é um evento assim essencial, um evento que você não pode ficar de fora de jeito nenhum. Seja você, se você tem aí um florão, se você tem um gadão realmente muito bom, um gado que você seleciona genética, seleciona em manejo, seleciona em pastagem, faz diversas seleções dentro da sua fazenda e tem um gado de excelência, traz o gado no recinto, rapaz. Você vai ver como é que é bom demais da conta, né? O amigo que está assistindo, o amigo que está acompanhando, o amigo que está lançando, quando entra um gado diferenciado, a gente sabe como é que é. Os olhos da gente crescem, né, rapaz? Aquele gadão cresce na tela, cresce ali na pista. Então, se você tem esse gado, traga para o Integra Nortão. Não fique de fora deste evento, não fique de fora dessa oferta. O Integra Nortão, ele é com transmissão do canal do Boi, tá certo? Transmissão do canal do Boi, às 13 horas no Mato Grosso, 14 horas Brasília. Então, você que não vai poder vir até o recinto da Acre Norte, você pode assistir também o Integra Nortão da sua casa, né? da sala da sua casa. O canal do Boi tem essa USB-A, né? Tem essa praticidade que é a transmissão dos leilões. Então fica muito fácil. Às vezes a gente tem cliente, por exemplo, que tem fazenda aqui, mas mora em São Paulo, né? Então você consegue acompanhar o evento, você consegue acompanhar o leilão e fazer os seus lances, né? Fazer os seus investimentos do sofá da sua casa, do sofá da sua sala, inclusive até, como diz o outro, queimando a carne, comendo uma picanha, né? Então isso é muito prático, isso é excelente, uma tecnologia que veio para ficar sem sombra de dúvida, trazendo facilidade para o amigo produtor, para o amigo pecuarista. Então esses são alguns dos eventos da nossa agenda, os eventos que estarão acontecendo. Reforçar o convite com você, quarta-feira, amanhã, com transmissão do canal do Boi, mais um Boi em Pauta,
Para você que quer ofertar os seus animais ainda dá tempo, e para você que precisa fazer os seus investimentos, quer saber mais informações dos lotes, quer acompanhar mais lotes, nós temos uma vacada parida, muito bem parida, inclusive uma bezerrada graúda no pé para o leilão de amanhã. E assim que as filmagens forem chegando também, você pode ficar tranquilo que eu vou mostrando para você durante a nossa programação aqui pelo SBA, tá certo? Então acompanhe o nosso leilão amanhã, seja investindo, seja ofertando, ou nem que seja pela audiência também, né? A gente fica muito agradecido, você que está sempre assistindo a gente, você que está sempre acompanhando a gente aqui. 19 horas Mato Grosso, 20 horas Brasília, Boi em Pauta amanhã com transmissão do Canal do Boi, tá certo? Acompanhe a gente também pelas redes sociais, pelo nosso Facebook, pelo nosso Instagram, redes sociais muito ativas, né? Lá no Facebook ou no Instagram, naquela parte de pesquisa ali, você digita Ricardo Nicolau, dá um Enter, você já tem acesso à nossa página ali. Ricardo Nicolau Leilões, né? Você já tem acesso à nossa página. E você também pode acompanhar a gente via aplicativo, baixe na Google Play ou na Apple Store. Você tem muita facilidade, muita praticidade também na palma da sua mão, tá certo? Visite os nossos escritórios em Sinop, Alta Floresta, Juara e também em Rondonópolis agora com o Gilberto Almeida. Não fique de fora, venha com a equipe da Ricardo Nicolau. Meu amigo Adriano Faleiros, assim eu encerro a minha participação por aqui. Um forte abraço a você que está sempre assistindo a gente, que está sempre acompanhando as nossas participações. Um forte abraço a você, Adriano Faleiros, para toda a sua equipe. Até mais. Tchau, tchau, abraço. Valeu, Xará. Ótimo dia para você e para toda a equipe aí da Ricardo. Grande abraço. Bom, na última semana, o presidente Joe Biden dos Estados Unidos teria recebido um dossiê recomendando a suspensão de acordos com o Brasil. A notícia foi publicada pela BBC de Londres. De São Paulo, a jornalista Sarah Kirchhoff conversou sobre este assunto com uma economista e doutora em agronegócio. E essa entrevista você acompanha agora. Quem conversa comigo sobre esse assunto é Claudine Pinheiro Machado, economista e doutora em agronegócio e CEO da Pinheiro Machado Consultoria. Claudine, primeiramente, seja muito bem-vinda ao canal do Boi e eu queria que você falasse quais que são as perspectivas, né, em torno desse assunto polêmico, a entrega desse dossiê para o Biden, se isso é motivo de preocupação ou é só mais um fogo de palha. Mais uma vez, bem-vinda ao canal do Boi. Muito obrigada pelo convite, Sara. Bom, respondendo à sua pergunta, o que a gente acredita? Primeira coisa que a gente tem que analisar, o documento não é um documento oficial da administração norte-americana, tá? Então, isso já baixa um pouco o nosso nível de preocupação. No entanto, segundo a reportagem da BBC, que foi quem lançou esse assunto primeiro, eles colocaram que o documento foi entregue para o Juan Gonzalez e que está numa posição bastante forte dentro do Departamento de Estado, né, pelo cargo dele, né, ele é diretor sênior para o Hemisfério Ocidental, né, do Conselho de Segurança Nacional da Casa Branca. Então, assim, se foi entregue para ele mesmo, isso é significativo. No entanto, não é um documento oficial do governo, tá? Então, isso é a primeira coisa que a gente tem que analisar. Depois, o que a gente pode pensar assim? Vamos ver os cenários. Um deles, se for o melhor cenário no caso, né? O mais simples, seria uma pressão midiática, né? Um grupo desenvolveu o documento e pressiona o governo para que sejam tomadas as medidas com relação à sustentabilidade. Isso seria o cenário mais simples, né? O cenário, digamos assim, o pior cenário, seria o mais impactante para o agronegócio brasileiro, seria que esse documento fosse adotado na íntegra, que todas aquelas medidas fossem adotadas realmente como política norte-americana com relação ao Brasil. No entanto, o que a gente acredita? Que não é nenhum caso nem o outro, né? O que é mais próximo da realidade seria que eles possam adotar algumas daquelas medidas, né? Então, daí, nesse caso, prejudicaria, sim, os interesses brasileiros. Porque, por exemplo, se a gente falar da carne, né? No setor de proteína animal, nós temos grandes empresas que são as multinacionais que têm controle brasileiro. Então, por exemplo, para a JBS, para a Marfrig, para a Minerva, isso teria interesse, né? Poderia impactar bastante, e aí, claro, para os produtores que fornecem
para eles, isso falando especificamente do setor. Então, nesse caso, essas empresas, elas estariam mais ameaçadas, por quê? Porque elas estão na jurisdição norte-americana também, né? Então, elas estão dependendo também dos capitais norte-americanos. Então, o que a gente considera que esse sim seria o cenário mais realista, porque o cenário, vamos dizer assim, o pior cenário, o que a gente teria? A gente teria um desgaste muito grande para os Estados Unidos, são tempos de pandemia, não teria necessidade de ter um desgaste tão grande, a reação poderia ser muito dramática, né? No entanto, o que a gente está recomendando para os nossos clientes, né? O setor privado brasileiro vai ter que se antecipar, né? Em específico o setor de proteína animal. O que seria isso? Vamos nos adiantar a essas questões, né? Vamos buscar, né? Porque, na verdade, essa preocupação com a sustentabilidade, com padrões internacionais de sustentabilidade, ela já existe e muito forte. Isso já está estabelecido. Não é só um documento que surgiu agora. Claudine, deixa eu aproveitar esse ponto da sua fala para te perguntar, né? Sempre que essas questões são levantadas, se fala muito em interesses comerciais, né? Do lado de quem está apontando para o Brasil. Nesse caso, você acredita que possa ser mais uma situação dessas? Que possa prejudicar os interesses comerciais? Não, que seja uma questão de interesse comercial puro de prejudicar o Brasil. Não. Eu acho que a gente não vê a questão por esse lado. Pode acontecer, mas a gente não vê por esse lado, porque esses padrões internacionais já estão estabelecidos. Então, por exemplo, outra coisa que poderia acontecer no pior cenário, se os Estados Unidos adotassem essa postura com relação ao Brasil, que outros parceiros comerciais norte-americanos também adotassem essa postura. Porque, por exemplo, agora a gente já tem fortes exigências da União Europeia com relação a isso, com as questões ambientais e sustentabilidade, e a China já está dando sinais que vai cobrar isso também. Então, não dá para a gente ficar lutando contra uma situação que já está estabelecida internacionalmente, se a gente está no mercado internacional. E o quanto que o mercado internacional pode não depender mais do Brasil, considerando que nós somos os grandes fornecedores aí de alimentos no mundo? Eu não acho que é uma questão de se descolar. Eu acho que é uma questão de estar preparado para estar cada vez atendendo melhor ao mercado internacional. É por esse lado que eu vejo a questão. Sabe? Então, no caso, assim, buscar a assessoria para certificações, né? Começar já a falar com as certificadoras internacionais, porque, novamente, isso já está estabelecido. São padrões internacionais de sustentabilidade que já existem. Então, eles não surgiram agora com esse documento. A questão aqui que esse documento levantou é se vai virar uma pressão ainda maior em cima disso ou não, né? Mas eu acho que a gente precisa realmente estar adequando a produção do agronegócio brasileiro a esses padrões internacionais. E eu não estou falando somente nessa questão com os Estados Unidos. Entendido. Entendo que o Brasil já venha, né, se encaminhando para isso nos últimos anos, que o mercado, como a gente fala, está cada vez mais exigente, né? E o Brasil vem caminhando para isso. Você entende, então, que seja o momento de intensificar mais, correto? Isso. Eu entendo que seja um momento do setor privado se adiantar e se adequar ao padrão que já está estabelecido, nesse sentido. Porque isso comercialmente vai trazer resultados melhores ainda para o Brasil. Então, é como se assim, bom, então vamos nivelar de outra forma. Vamos atender cada vez melhor os nossos compradores, né? E a gente tem do mundo inteiro, né? Então, a questão que passa é justamente se vai ter uma influência para todos os nossos mercados ou não, só que, novamente, reforçando, não é um documento oficial.
Mas eu acho que sinaliza bastante para o produtor estar preocupado com isso, para as grandes empresas irem buscar as certificações, né? E eu acho que não só os grandes, mas eles vão cobrar a rastreabilidade, né? Então tem que ser uma preocupação da cadeia toda. Tá certo, Claudine. Muito obrigada pela sua participação aqui conosco, pelas contribuições. Tá? Pode ficar comigo. Obrigada. Obrigada eu. Claudine Pinheiro Machado, então, falando sobre essa situação aí que a gente vem acompanhando. De São Paulo, Sara Kirchhoff. Bom, chegou a hora de você conhecer o touro Ditador Matinha. Está na hora do Cemex Destaca. Cemex Destaca, Ditador Matinha. Ditador Matinha é filho de Samurai Matinha em Vaca Ren Torixorel. De carcaça extremamente precoce e musculosa. Possui excepcional avaliação genética. É top 0,1% no programa Gene Plus e na ANCP, com 30,68 de MGTE. É ainda destaque para a idade ao primeiro parto, consumo alimentar residual, D3P, Stay e para as DEPs para peso. Baixe o app Cemex Brasil nas principais lojas de aplicativos e confira mais informações sobre essa máquina da pecuária nacional. Como a estiagem no Rio Grande do Sul vem prejudicando a produção leiteira. Sobre este assunto que a gente fala daqui a pouco, logo depois do intervalo comercial. Tem previsão do tempo também para você que está ligado aqui na programação, para você que está na região sul do país. Fica por aí, eu volto já. Sete horas e 49 minutos, estamos de volta e a ministra Tereza Cristina, já avisando o fim da pandemia, né, em nome de Jesus, entregou em mãos um calendário de festas agropecuárias em todo o país que foram suspensas desde o ano passado. Esses eventos foram suspensos e passaram a ser realizados, em alguns casos, apenas no ambiente virtual. E a Berenice Leite tem informações de como essas feiras devem ser realizadas ao longo desse ano. Pelo menos 11 das principais feiras agropecuárias já foram canceladas nesse primeiro semestre, por causa da Covid-19. Só neste mês de fevereiro, para não perder algumas oportunidades de negócio, 3 organizadores optaram por eventos digitais. Mas, com a chegada das vacinas, a expectativa é de que a pandemia seja finalmente controlada, podendo assim haver o retorno desses eventos que movimentam a economia dos municípios de forma presencial. A ministra Tereza Cristina, inclusive, apresentou nesta semana ao Ministério do Turismo um calendário com as principais feiras agropecuárias em todo o país. A ministra da Agricultura aproveitou o encontro para destacar a importância desses eventos para o setor agropecuário. Hoje nós não tínhamos mais essa possibilidade de fomentar essas feiras agropecuárias. E com essa parceria com o Ministério do Turismo, isso voltará a acontecer. É uma festa que você integra o povo da cidade com o povo do campo, que você faz uma troca de tecnologias. Isso é importantíssimo para o interior do Brasil. Então eu te agradeço muito essa possibilidade. Feiras agropecuárias importantes como a AgriShow de Ribeirão Preto, a Exposebu em Uberaba e a Rondônia Rural Show em Ji-Paraná são as que ainda mantêm a expectativa de realizar os eventos de forma presencial. De Brasília, Berenice Leite. Claro que as informações sobre as feiras e eventos estão à sua disposição, né? Você vai acompanhar tudo no nosso portal sba1.com. E o nosso assunto agora é cavalo crioulo, um animal reconhecido por ser ágil e forte, bom no trabalho, no lazer e também bem resistente. E essa compilação vai estar em um dia de campo que será realizado no dia 27 de março pela Qualidade Genética. Nós vamos acompanhar os detalhes na reportagem de Rosa Cabral, que foi até a estância que fica em Terenos, aqui no interior do Mato Grosso do Sul. Um parceiro e tanto na labuta rural. É uma das características que se atribui ao cavalo crioulo. É descrito pelos criadores como rústico e funcional. E por minha conta, vou destacar curioso também. Olha o potrinho aprontando. Não dá para gravar, não.
Deixando de lado a expertise do mocinho, vamos dar atenção à raça. A entrada no Brasil já contabiliza mais de 400 anos. De origem espanhola, o crioulo em solo brasileiro tem maior concentração em números de animais no sul do país. A Associação Brasileira de Criadores de Cavalos Crioulos tem uma preocupação muito grande hoje em abrir mercado, né, no país. O crioulo, hoje 80% do volume da raça está na região sul do Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina. Então tem uma preocupação muito grande em ganhar o Brasil, em subir o Brasil, porque confia na qualidade do cavalo, na capacidade de adaptação. Um dos grandes desafios da raça crioula é conquistar todo o país. E na curva do crescimento, o Brasil está geograficamente se povoando com o crioulo. Não vamos muito longe, no centro-oeste, na Cabanha Calidá, em Mato Grosso do Sul. Há 20 anos, o criatório marchou rumo à raça e hoje tem um plantel afinado. E por que a opção pelo cavalo crioulo? Geraldo Paiva conta que a decisão de investir na raça foi principalmente pela funcionalidade a campo, fazendo a seleção em cima de pontos como a beleza e funcionalidade, mas nunca abrindo mão do trabalho. Ele pode ser usado para o esporte, ele pode ser usado para o lazer, ele tem que ser usado para o serviço, ele tem que entregar. Nós já estamos praticamente mais de 5 anos trabalhando com transferência de embrião e inseminação artificial. Nós trazemos sêmen do Rio Grande do Sul, dos melhores cavalos, principalmente cavalos com focos no freio de ouro, que é a prova bastante difícil, para trazer rusticidade e principalmente funcionalidade à nossa tropa. A Calidá Genética vem ao longo dos anos realizando um trabalho de seleção para buscar aperfeiçoar cada vez mais para os nossos clientes. O cavalo crioulo no Brasil, da Calidá Genética, fez assim como os das Espanhas, né, que vieram de outros países, migrou para outras regiões, assim como para o Amazonas, para o Acre, para o Rio Grande do Sul, para o Paraná, para Minas Gerais, para Goiás e até mesmo aqui dentro do estado. E especialmente para o estado de Mato Grosso do Sul, veio o técnico da Associação Brasileira de Criadores de Cavalos Crioulos, com olhar voltado para a Cabanha Calidá. A missão? Analisar e separar os animais que vão ser apresentados em um dia de campo, aqui mesmo na propriedade, abordando um combo de informações. E pegando carona com conhecimento técnico, vamos a algumas características morfológicas da raça. É um cavalo de porte mediano, ele varia entre 1,40 a 1,50, as medidas médias do cavalo crioulo. É um cavalo de muita estrutura óssea, um cavalo forte de osso, de jarrete forte, muita abundância de crinas. Isso é uma característica muito típica do crioulo, ele tem bastante fios, bastante crinas quando comparado com outras raças. Um cavalo de corpo bastante retangular, de muito boa estrutura de aprumos e de correta linha superior. Por quê? Porque é um cavalo de sela, fundamentalmente um cavalo de sela, para ser montado e trabalhado. Então ele precisa ter uma boa base de sustentação de aprumos, de estrutura óssea, e uma boa qualidade de lombo de linha superior. Então essas seriam as principais características do cavalo crioulo, morfológicas, e que obviamente depois tem que se traduzir em movimentos, né, em cavalo de trabalho, para ser montado. E para bater o martelo, Geraldo Paiva volta à cena, informando para a gente sobre o primeiro dia de campo que compila a bravura do crioulo com a rusticidade pantaneira. Aqui nós estamos praticamente na entrada do Pantanal. A fazenda onde eles são recriados é no Pantanal de Anastácio. Então mostra que o cavalo crioulo, a berço dele pode ser o Rio Grande do Sul, mas ele efetivamente está muito bem adaptado aqui no Mato Grosso do Sul. O técnico Rodrigo Peão, uma pessoa extremamente qualificada, vai mostrar, olha, essa musculatura no equino, ela te dá esse tipo de retorno de explosão, ou do pescoço mais leve, de movimento. Então ele vai dizer o seguinte, que um cavalo, quais são as características do cavalo que pode torná-lo suas características funcionais. E eu acho que isso é muito interessante, seja para o crioulo ou seja para qualquer outra raça. São características genéticas que permitem o animal ter melhor mobilidade, melhor função. E nós teremos um veterinário, o Álvaro Jobim, que falar sobre reprodução equina. Todo mundo fala, puxa, mas esses caras estão fazendo, né? Tem uma senhora estrutura, ou eles são ricos. Não, é simples. Temos um veterinário que faz isso aqui. Nós temos hoje, esse ano, 30 éguas na cria,
30 éguas, poderia ter mais. Nós estamos querendo um processo de seleção. Dentro dessas 30 éguas, possivelmente, 15 ficarão e talvez 15 serão eliminadas no outro ano, dependendo do histórico dela. Por quê? Produção. E assim a gente encerra a nossa participação aqui direto da Genética Calidar. De Terenos, Rosa Cabral. Tchau. E você vai acompanhar agora uma reportagem sobre as recentes altas no preço da arroba do boi, sobre a visão do Sindicato Rural da Alta Noroeste, o CIRAM, que está localizado em Araçatuba, no interior do estado de São Paulo. Os detalhes com o repórter Gustavo D'Angelo. É verdade que o preço da arroba está mais alto, mas é preciso entender que o boi gordo não é o começo da cadeia. A produção de carne bovina disponível na gôndola do supermercado depende de vários fatores, como, por exemplo, a compra de insumos e também de bezerros. E segundo analistas de mercado, tudo isso contribuiu para as recentes altas. O vice-presidente do Sindicato Rural da Alta Noroeste, o CIRAM, lembra que o aumento no abate de fêmeas tem impactado o mercado e há uma oferta limitada de animais prontos para o abate que pode ser agravada pelo aquecimento da demanda externa em função da necessidade de proteína animal, cenário que, segundo ele, deve continuar ditando o mercado do boi gordo. Se a demanda internacional continuar alta, eu acredito que vai agravar ainda mais a falta de animais para abate. Tendo falta, oferta e procura aumenta. Para Chico Brandão, o patamar atual da arroba poderia refletir em maior lucratividade para o pecuarista, não fosse os custos de produção que subiram muito mais do que o valor oferecido pelo animal terminado. Aumenta um pouco o lucro, mas também aumenta um pouco a despesa. Então, o lucro está aumentando? Tá. Mas não tá bom assim para você quitar uma dívida, quitar um financiamento, porque o teu financiamento está lá. Se o seu preço aumenta, em vez de você vender 100 boi para você pagar o financiamento, você vai vender 80. E como a tendência é de que os custos de produção sigam em patamares elevados, o momento é de fazer negócio. Aproveitar o bom momento de vendas e tentar melhorar o seu rebanho para que você acelere a saída dele e com isso você melhore o faturamento. De Araçatuba, São Paulo, Gustavo D'Angelo. Bom, você viu agora há pouco que a gente mostrou a previsão do tempo para a região sul do país e em muitas regiões o sol está estralando lá no mapinha da previsão do tempo, né? Pois é justamente sobre esses períodos de estiagem no Rio Grande do Sul que a gente vai falar agora, porque esses períodos prejudicaram a produção de silagem de milho pelo segundo ano consecutivo. E o produtor de leite sente os efeitos no bolso, né? Desses efeitos. Acompanhe os detalhes na reportagem da Viviane Lara. O retorno das chuvas no estado tem contribuído para a uniformidade das lavouras. Mesmo com as precipitações mais frequentes, os reflexos dos períodos de estiagem persistem nas propriedades leiteiras. A produção aqui é de 1.600.000 litros de leite ao ano. Para chegar a esse volume, os animais que estão no sistema de confinamento recebem em média 32 quilos de silagem. E esse ano, para chegar a essa quantidade de alimento para o plantel, o produtor precisou comprar silagem pela primeira vez em 14 anos de atividade. Como ano passado choveu muito pouco, a safrinha do ano passado ela foi péssima, produziu 15 toneladas, assim, foi horrível. E a gente, além disso, quando a gente pensou em plantar um milho bem cedo, e esse milho que a gente plantou cedo teve um problema de granizo, que acabando, né, teve que fazer um novo plantio da lavoura. E isso acarretou em torno de 40 dias de atraso na lavoura, né? E esse atraso acabou faltando comida e a gente teve que comprar uma lavoura. Como ainda bem que tinha um vizinho que tinha uma lavoura próxima, né? A gente comprou uma lavoura de 30 hectares para suprir a falta de comida que ia ter no final do ano aí, né? Assim como o Cristiano, outros produtores sentiram os efeitos da falta de chuva. A regional da Emater, localizada em Ijuí, que atende 44 municípios, concentra a maior área de milho silagem do estado. E segundo o extensionista, os efeitos do clima contribuíram para a redução de 50% da produção
na última safra. O ano passado, uma expectativa de colher entre 40 e 45 toneladas por hectare de massa verde da cultura do milho na nossa região, e em média não passamos de 20 toneladas, ou seja, nós perdemos 50% da capacidade de produção deste alimento para o rebanho leiteiro no ano anterior. Este ano, nós também estamos enfrentando isso, tivemos um período ainda menor com falta de chuva, mas que ele se intensificou justamente no período onde o milho precisava crescer, colocar espiga e colocar grão. Então também temos, mesmo que nós olharmos para a lavoura, que ela agora tem um aspecto verde bonito, a produtividade da lavoura ainda é baixo e pode comprometer ainda este ano, talvez mais meio ano, mais um ano, o estoque de alimentos da forragem conservada de silagem de milho para os produtores. E o resultado de todos esses impactos do clima refletem diretamente no bolso do produtor. A conta já não fecha, né? A gente agora ainda teve uma notícia que o preço do leite vai cair esse mês. A cooperativa que a gente entrega vai ter uma baixa de 15 centavos no litro de leite. E a gente produzindo com um custo bem mais alto, né? A silagem normalmente nos outros anos ela custava de 15 a 20 centavos o quilo. E esse ano, com a baixa produtividade, tanto do ano passado como desse ano, ela pode chegar até 40 centavos o quilo. E isso vai impactar bastante, né, no custo da dieta, né, no custo do litro de leite para a gente, né. E como o custo está muito alto, os grãos também estão muito caros. E farol de soja, milho, nunca a gente viu um preço desses, né. Então eu acredito que a produção de leite na nossa região, principalmente que teve esses problemas de seca, mas também outras regiões, o custo está muito alto e vai ser uma dificuldade muito grande produzir leite com esse valor que a gente está recebendo hoje. Bom, tem intervalo comercial. Agora eu quero mandar um abraço para o Anderson de Presidente Bernardes, já mandou seu bom dia aqui pelo WhatsApp, e o pessoal que está ligado também pelo Facebook, onde a gente está ao vivo, o Daniel Moraes, o Juliano Valadão de Lima, né? O Daniel Moraes, o Edivaldo Barbosa, a Juliana Pereira, o Silvio Santos, Silvio Santos, rapaz, está ligado aqui na programação do Canal do Boi pelo Facebook, a Renata Barbosa também acompanhando a gente lá no Paraná, o Wilson acompanhando a gente lá no Nortão do Mato Grosso. Obrigado, viu, pessoal? Daniel Moraes está aqui também ligado na programação e muita gente que já mandou o seu bom dia. O pessoal lá da Agropecuária Munhoz, lá na Bahia também, o Diego e todo o pessoal lá também ligado aqui, já mandaram o seu bom dia pra gente. Obrigado, um ótimo dia para vocês aí. Bom, se você não participou ainda, estamos ao vivo pelo Facebook, lá pela página do Canal do Boi no Facebook, por onde você pode mandar a sua mensagem, e também pelo WhatsApp 67998631001. Fique à vontade para participar com a gente. No próximo bloco, nós vamos saber informações sobre as movimentações do mercado financeiro nesta terça-feira, com o Walter Puga Júnior ao vivo de São Paulo. E eu trago também outros destaques do agronegócio nesta terça-feira. Daqui a pouco nós vamos até a redação aqui, saber informações com a Kylie e muito mais. E tem também mais previsão do tempo chegando. Pessoal que mora aí na região sudeste, é hora de saber como fica o dia por aí. Sai daí não, eu volto já. Oito horas, 8 minutos, já estamos de volta e há quem goste de ter sua própria horta e frutas fresquinhas colhidas no quintal de casa. Mas essa prática também tem ganhado espaço em apartamentos. O técnico da Emater de Minas Gerais traz dicas se você quiser fazer também o cultivo indoor. Acompanhe na reportagem. O pessoal que acompanha o trabalho da Emater sabe que a Emater atua mais no meio rural, principalmente com a agricultura familiar. Mas nós que trabalhamos aqui em Belo Horizonte, somos muito procurados aí pelo pessoal que gostaria de cultivar um pé de fruta num apartamento, num pequeno quintal, né, num pequeno espaço, e pergunta para a gente se é possível fazer o plantio num vaso. E a gente sempre diz que é possível sim, né, e a gente vai mostrar hoje como é que é feito e fazer algumas dicas para vocês, né. A gente está aqui com um pé de carambola mel, nessa pequena sacola ele já está dando flor, ó, para você ver que legal. Né? Se deixar ele nessa sacola, ele já vai produzir fruto. Mas a gente vai passar ele para um vaso maior e vai dar algumas dicas aqui. A primeira recomendação que a gente faz é sobre a
procedência da muda. Então, na hora da escolha da muda, a gente sugere que seja muda por enxertia, ou porquia, ou estaquia, mas que seja muda clonada para garantir que seja de uma qualidade genética boa e que vai produzir frutos de qualidade, né? Outra dica é espécies que são mais adaptadas para vaso, por exemplo, a jabuticabeira, que é muito famosa, muito recomendada para vaso, mas existem outras, como a amoreira, cajamanganã, pitanganã, a própria carambola vai muito bem em vaso, siriguela, uma espécie que o pessoal planta bastante. E são inúmeras, né? Por exemplo, é possível plantar uma mangueira em vaso? Sim, é possível, mas você vai ter que ter um manejo. Se der muita flor, você elimina um pouco das flores para eliminar a demanda por energia. Frutos também, você vai deixar 2, 3, 4 frutos, né? Vai dar frutos menores, vai dar uma carga menor, mas você vai conseguir produzir, né? E o substrato. Outras 2 dicas importantes é a drenagem e a qualidade do substrato. Por ser um volume menor de substrato, você tem que garantir que vai ser um substrato com uma fertilidade boa. Então, além de preparar um substrato bom no plantio, você vai ter que estar sempre fornecendo adubo para a planta, porque ela não tem aonde buscar, né? É uma área limitada. Então, no preparo, a gente sugere fazer o preparo com esterco, calcário e adubo, principalmente com fósforo, né? O 4-14-8. A gente sugere misturar num vaso de 30 litros, igual esse exemplo que nós estamos dando, 5 litros de esterco, meio quilo de calcário dolomítico e meio quilo de adubo 4-14-8, que vai fornecer o fósforo para a planta dar aquela arrancada inicial. Então, nesse exemplo que nós estamos dando, eu tenho aqui o torrão de muda, vou abrir ele tomando cuidado para não danificar a raiz. Aqui eu tenho um vaso que eu coloquei no fundo dele, pedrisco, para garantir que a drenagem da água vai ser bem feita, e eu vou ter que tomar o cuidado de manter o substrato sempre úmido. Vou fazer uma abertura aqui no centro do vaso para caber o meu torrão. Vou manter o torrão um pouco acima do nível, porque quando eu molhar ele vai assentar. Então eu vou fazer um plantio, preencher a terra do vaso, assentar bem. Feito o plantio, agora eu vou fazer a irrigação. Plantou, tem que molhar. Molhar bem, né? E de quanto em quanto tempo tem que molhar? Interessante é manter o substrato sempre úmido, né? Mas quando a planta está com flor ou está com fruto, aí sim não pode deixar faltar água. Vocês viram que na sacolinha pequena a planta já estava dando flor e se deixasse ela daria fruto. Então o vaso não precisa ser muito grande. Um vaso de 15 litros a planta já é capaz de produzir, mas um vaso maior a raiz vai desenvolver mais e consequentemente a planta vai desenvolver melhor. O ideal é mensalmente a gente estar usando algum biofertilizante líquido ou algum fertilizante mineral ou orgânico, que você pode estar consultando algum agrônomo da Emater ou algum agrônomo de sua confiança. Bom, lembrando que essas matérias são produzidas em parceria aí com a Emater, veiculadas aqui pelo canal do Boi, e você pode rever todas essas dicas importantes aí no nosso canal lá no YouTube. É hora da gente dar um pulinho até a nossa redação. Agora vamos conversar com a repórter Kylie Rodrigues, que vai trazer atualizações sobre a situação da soja, né, Kylie? Um ótimo dia para você, uma excelente terça-feira. Oi, Adriano, bom dia para você, bom dia para todo mundo. É isso mesmo, olha só, Adriano, na região de Ponta Grossa, que ali no Paraná, né, sofreu com 2 extremos climáticos nestas safras de soja de 2020 e 2021. Primeiro foi a falta de chuvas, né, que prejudicou e atrasou os trabalhos de plantio, e depois o excesso de precipitações que trouxe danos às lavouras e aumento da pressão de doenças. Agora o que os produtores estão fazendo? Eles estão passando por uma janela sem chuvas e os produtores estão aproveitando para entrar em campo e realizar as aplicações de defensivos nas áreas que já estão sofrendo com incidência de ferrugem asiática e de oídio, que é uma doença fúngica
fungica, que afeta uma ampla gama de plantas. Eu já alerto que diante deste cenário, a produtividade média, que é esperada similar à safra passada, será menor, mas com 75% das lavouras. Então, os produtores, eles ainda esperam bons índices de colheita para aproveitar as condições de mercado, viu, Adriano? O negócio é sempre monitorar as áreas, né, Kylie? Qual outro destaque que você tem pra gente? É sim, Adriano, agora eu falo de milho. As negociações envolvendo milho estão lentas no spot brasileiro. Compradores seguem afastados no mercado, atento à colheita da safra de verão. Há necessidade de produtores liberarem armazéns e há possíveis quedas nos preços. As chuvas têm dificultado as atividades de campo em importantes regiões brasileiras, o que tem limitado a disponibilidade do milho no spot nacional. Diante disso, as negociações são realizadas apenas de forma pontual para atender às necessidades, de curto prazo, e os preços praticamente se estabilizaram. Em Campinas, São Paulo, o indicador Exalc BMF Bovespa operava na casa dos R$ 83,00 a saca de 60 quilos. Havia 9 dias, mas na sexta-feira registrou ligeiro recuo, fechando a R$ 82,78 a saca. Com essa informação, eu volto com você aí no estúdio, Adriano, desejando, como você falou, uma excelente terça-feira para todo mundo. É isso aí, Kylie. Uma ótima terça-feira para todos nós. Bom trabalho para vocês aí. Bom, o segmento de produtos orgânicos cresceu 30% no Brasil no ano passado e já movimenta quase 6 bilhões de reais. Nós vamos agora até São Paulo com Walter Puga Júnior, porque as vendas de produtos orgânicos já cresciam 15% em 2019, né, Puga? E agora cresce ainda mais? Bom dia para você. O segmento de produção, de produtos orgânicos já movimenta 5 bilhões e 800 milhões de reais, um montante que é 30% maior em 2020 do que foi em 2019. São dados da Associação de Promoção dos Produtos Orgânicos. Bom, esse número não é o único que cresce no meio de produção de orgânico, não, viu, Adriano? Nós vimos agora, há muito interesse de pessoas em produtos orgânicos, e com a pandemia isso sofreu um estímulo. Cresceu em 2019 15%, agora cresce 30%. Agora, o número de áreas que produzem produtos orgânicos também cresce, viu? São áreas cadastradas no Ministério da Agricultura e elas cresceram no ano passado 5,4%, ou seja, nós já temos 22.427 áreas plantadas com produtos orgânicos. O Jornal Valor Econômico, inclusive, destaca isso hoje no seu noticiário. Os dados, na verdade, atestam o avanço desse mercado e não é fruto de um simples consumo, um consumo passageiro ou uma moda, como avalia o Cobb Cruz. Ele é diretor dessa Associação de Promoção de Orgânicos. Ele explica que o aumento em si, ele disse para jornalistas do Valor Econômico, não chega a ser uma novidade. De fato, os orgânicos já cresciam 15% em 2019, mas ainda era um segmento pequeno. Vale lembrar também que entre 2003 e 2017, as vendas de produtos orgânicos, elas quadruplicaram, né? Então, desde 2003, o crescimento já vem ocorrendo. Na verdade, segundo Cobb Cruz, que é diretor dessa Associação de Promoção de Produtos Orgânicos, esses 30% de aumento conquistados em tempos de crise, eles mostram, na verdade, aceleram uma tendência. Durante a pandemia, nós tivemos aí uma aceleração do consumidor de buscar produtos melhores, né? É a consolidação, na verdade, de um novo cenário, diz o diretor da Associação de Promoção dos Orgânicos, no qual a alimentação saudável, a sustentabilidade e aquelas relações de produção socialmente mais justas, ou seja, a remuneração adequada para o trabalhador, elas ganham terreno aí no conjunto da sociedade. Bom, a aceitação dos orgânicos já não fica restrita aí aos grandes centros como São Paulo, ou Campo Grande, ou Brasília, onde a população urbana quer consumir produtos orgânicos. Existia algum preconceito, de fato, a capacidade de produção dos orgânicos é muito menor, a própria realidade acabou mudando, né? Essa condição é o que ele argumenta. Bom, constatação importante em 2020, segundo essa associação, foi o amadurecimento das relações do movimento orgânico com os distribuidores e pontos de venda.
Ou seja, é muito importante, e supermercados aqui na Grande São Paulo têm isso, uma área destinada a produtos orgânicos. Ou seja, o que era um mercado pequeno, que nós chamamos de nicho de mercado, agora já se mostra um mercado maior, as pessoas têm interesse e pagam mais por esse produto. Bom, é uma constatação, né? Grandes redes de supermercados já dispõem de áreas próprias, separadas para produtos orgânicos, sejam verduras, sejam legumes, né? Com tratamento diferenciado. É um mercado que cresce, viu, Adriane? Cresce muito. Há também uma outra tendência, o comércio online de produtos orgânicos também cresceu muito. Nós já mostramos aqui, em anos anteriores, a venda de laranja orgânica entregue em casa. Ou seja, há empresários já trabalhando com isso, separam uma parte do laranjal para produtos orgânicos e entregam em residências. O Canal do Boi mostrou essa tendência já há 3 anos, quando nós entrevistamos uma produtora de Sorocaba que entrega em São Paulo laranja orgânica para os consumidores. Bom, comércio online cresce também o segmento de orgânicos como um todo, e como nós vimos agora há pouco na matéria da Emater, há muitas pessoas, mesmo em apartamento, plantando frutíferas, né? Fazendo sua mini horta. É um costume que já está, vamos dizer assim, se popularizando aqui em São Paulo e na Grande São Paulo. Deve estar ocorrendo também em outras áreas metropolitanas do país, sejam aí Brasília, Rio de Janeiro, Curitiba, ou seja, há uma tendência aí para esse mercado. Bom, agora são 8 horas e 20 minutos, horário de Brasília. Tem uma notícia de destaque hoje no noticiário internacional, Adriano. Eu gostaria de destacar que é o seguinte: o Departamento de Agricultura, Pesca e Conservação, lá de Hong Kong, confirmou na semana passada o primeiro caso local de peste suína africana em 10 anos. Ou seja, a informação vazou, ela vazou pelos Estados Unidos, o ADIDO do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, lá em Hong Kong, divulgou a informação, acrescentando que esse vírus foi detectado em 6 animais de uma granja em Hong Kong. Veja bem, é uma ilha muito restrita. E o Departamento de Agricultura lá de Hong Kong determinou o abate sanitário de 240 suínos que compartilhavam o mesmo galpão, os mesmos animais infectados. Foram apenas 6 animais infectados, mas veja a gravidade da situação. Fora isso, num raio de 3 quilômetros, houve uma restrição para a circulação de animais. Ou seja, nós temos aí preocupação com a peste suína africana agora em Hong Kong. Teve lá atrás um caso, em 2019, 2 casos de peste suína, eu estava acompanhando o noticiário aqui, que foi detectada no maior abatedouro lá de Hong Kong. Mas os 2 animais tinham sido importados da China. Isso resultou num abate sanitário em 2019 de 10 mil suínos. De lá para cá, o governo de Hong Kong já não permitia que animais vivos permanecessem neste abatedouro por mais de 24 horas. Essa medida tem como objetivo possibilitar uma limpeza bem feita, né? E mais do que isso, uma desinfecção que é feita diariamente, permitindo que o local continue operando. Mas há muita preocupação com esse problema. A notícia não teve impacto ainda na confiança dos consumidores, na carne suína lá de Hong Kong. A oferta de animais vivos nas granjas, de outras granjas e da China, também não foi afetada. E o maior abatedouro de Hong Kong continua operando normalmente, mas com muito cuidado. Atualmente, há cerca de 43 granjas de suínos lá em Hong Kong, que são responsáveis por 15% da oferta de animais vivos na região administrativa de Hong Kong. Então, é uma situação preocupante. A peste suína africana, ela atravessa rapidamente as fronteiras e isso pode causar mais problemas para a China, viu? É preocupante, Adriano. É com você. Vamos falar de mercado agora, Puga, porque os operadores do mercado financeiro esperam dólar em baixa frente ao real e a Bolsa Brasileira em alta, mas isso não vem ocorrendo. Esse clima de incertezas em relação a mais um auxílio emergencial aqui e como isso pode afetar a questão da responsabilidade fiscal do governo e a falta de ações concretas para a liberação do auxílio emergencial lá nos Estados Unidos acabou interferindo também. Ontem a Bolsa voltou a operar em baixa e o dólar também voltou a ceder. O que está acontecendo, Puga? Até quando a gente vai ver esse cenário? Adriano, porque o dólar recua frente ao real, mas recua muito pouco, essa é a verdade. Os analistas, na verdade, são unânimes em todo o mundo em dizer que há uma inundação de dólares global. Ou seja,
depois que o Federal Reserve reduziu a taxa de juros em quase 10%, o dólar perdeu valor frente a diferentes moedas no mundo, e isso, nos últimos 10 meses, tem sido acentuado. Agora, há um problema. Para alguns analistas de mercado, o colapso do dólar já começou. O Stephen Roche, por exemplo, ele é ex-presidente do Morgan Stanley para a Ásia. E o que ele disse? Que o colapso do dólar apenas começou e que o dólar pode cair até 35% ainda este ano. Para ele, o período de dólar forte estaria no fim. Mas isso não ocorre frente ao real. O Marcelo Carvalho, que é diretor do banco BNP Paribas para países emergentes, ele vê a possibilidade do dólar chegar até a R$ 4,50. Outros analistas também apontam o dólar bem abaixo de 5. Agora, tudo isso, segundo Marcelo Carvalho, diretor do BNP Paribas, que é um banco muito conhecido, depende dos preços das commodities e do Brasil fazer a sua lição de casa. Eu anotei aqui que o BNP Paribas e seus analistas de mercado de câmbio prevêem dólar até a R$ 4,25 no final do ano. Mas nós não estamos vendo isso, não. O dólar fechou ontem em queda, de fato, mas a R$ 5,37. Caiu 0,20%. Chegou, no entanto, a ser negociado acima de 5,42. Na mínima, bateu 5,30. Ou seja, vai oscilando, mas não há perspectiva aí de uma queda tão rápida. Dependemos de reformas, dependemos da chamada lição de casa no Brasil. Portanto, não há como esperar que o dólar caia rapidamente. Agora, o dólar já perdeu muito nos últimos 10 meses frente a outras moedas, exceção ao real e uma ou outra moeda na qual se valoriza. Mas a expectativa é de que a valorização do euro ocorra, haverá aí uma queda acentuada do dólar, e essa é uma opinião quase que unânime em todo o mercado internacional. Talvez não tão acentuada como disse o ex-presidente do Morgan Stanley. Alguns analistas, eu acompanhava agora logo no início da manhã, discordam um pouco, dizem que o dólar vai ceder, mas não vai ceder tanto assim, a ponto de trazer valores muito baixos, perder 35% este ano. Agora, de olho na informação, porque a situação é bem difícil nesse período de incertezas em todo o mundo. Eu aproveito para falar de bolsa, né? Porque a Petrobras ontem foi o assunto de destaque da nossa bolsa, viu? A Petrobras desabou ontem. Para terem uma ideia, as ações nominais da Petrobras, né? As ordinárias, digo, né? Elas caíram 4,14%. E a Petrobras preferencial caiu 3,14%. E por que caiu? Porque há a perspectiva no mercado de que o governo pode interferir no preço dos combustíveis e pressionar a Petrobras a não proceder os aumentos. Para desmentir isso, a situação ficou um pouco mais complicada. Diante de greve dos caminhoneiros, ameaça, então a Petrobras voltou a aumentar o preço dos combustíveis, né? E isso acabou provocando uma queda acentuada nas ações que trouxe o índice Bovespa para baixo. O índice Bovespa ontem recuou 0,45%, patinava ali na faixa dos 119.700 pontos aproximadamente, veio em baixa, o giro do mercado não foi muito além de 22 bilhões e 600 milhões de reais. O problema é que o governo sinaliza que quer evitar aumento dos combustíveis, e isso provocaria aí uma influência nos preços. Bom, tudo isso gera muita crítica, porque enquanto o governo tem a proposta, o governo federal, o presidente Jair Bolsonaro, de reduzir os impostos sobre combustíveis, há já uma movimentação nas ONGs em todo o mundo. E por que essa movimentação? Porque em todo o mundo os combustíveis fósseis sofrem aumento de imposto para desestimular o consumo de combustíveis à base de petróleo, por exemplo, ou de carvão. A tendência no mundo é para combustíveis renováveis. E isso vai contra essa tendência mundial, caso nós tenhamos aí aumento dos preços dos combustíveis e, mais do que isso, até a perspectiva de baixar esses preços com redução de impostos. Ou seja, é uma situação bem complicada. Hoje nós temos aí alguns índices na Ásia em alta, apenas o índice KOSPI em queda, mas a situação é que nós vamos depender da Petrobras ainda, que é um volume de papéis muito grande negociado na Bolsa, para ver a nossa Bolsa subir. A nossa Bolsa ainda patina e dificilmente passa dos 120 mil pontos. Embora no mercado internacional a expectativa seja de que nós tenhamos ainda este ano o Ibovespa a 130 mil pontos. Muita incerteza, o que se pensa que vai ocorrer não está ocorrendo ainda. Temos que esperar, Adriano. É com você. Ok, Pulga, obrigado pela sua participação. Ótima terça-feira para você. Até mais tarde. Tchau, tchau.
Bom, logo mais o Pulga está de volta, né? Na abertura do Agricultura BR, você vai ter mais atualizações aí de bolsa e dólar, já com tudo operando. Então é sempre bom se manter ligado aqui na programação do Canal do Boi para que você fique sempre bem informado. Lembra você também que outras informações você tem lá no nosso portal, sba1.com, e nas mídias sociais, tanto no Instagram, bem como no Facebook do Canal do Boi. Estou indo embora, deixa um abraço apertado para você. Amanhã às 7 horas tem mais Bom Dia. Eu espero poder contar com a sua companhia. Até lá, tchau, tchau.